Eu sou grato a Deus por esta oportunidade que fui convidado pela evangelista para dar essa palavra. Fiquei muito contente e agradeço a Deus por isso e agradeço a vida dela, a Deus. Meus irmãos, a palavra de hoje, nós vamos falar da volta de Jesus. Tem se falado muito da volta de Jesus e a gente tem falado muito da volta de Jesus e a gente tem pregado. Antes, eu queria falar sobre o culto de ontem, o culto dos jovens. A bênção que foi nessa igreja. Como eu disse ontem, era um sonho que eu tinha. Eu acredito que não só eu, mas toda a igreja. A gente sempre está se preparando para ser substituído. O tempo vai chegando, a idade vai avançando e a gente só é feliz quando sabe que alguém vai prosseguir o trabalho que a gente faz. Por mais humilde que seja, a gente fica contente quando sabe que tem alguém preparado para seguir o nosso trabalho, seguir a igreja. Como eu sempre falo, o futuro da igreja são os jovens, são as crianças, porque eu digo por mim, meu tempo já estou, digamos assim, de meio-dia para tarde, já cada dia é um dia menos. E a gente fica feliz com o que aconteceu aqui ontem, com o culto dos jovens, e fico feliz pelos líderes, o Júnior, Maria, o Johnny, a Ellen. E eu queria falar especificamente para o Johnny sobre a palavra que foi pregada aqui ontem. Deus realmente usou o nosso irmão para liderar esses jovens, que é o futuro da nossa igreja. Amém? A palavra de hoje está no livro de Mateus. Os irmãos que estiver com o celular aí ou com a Bíblia. O livro de Mateus, o capítulo é o 24, o versículo 36 a 44. Todos já encontraram? Amém? Glória a Deus. O livro de Mateus nos fala, Jesus nos fala diretamente a partir do versículo 36 do capítulo 24. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamentos, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o percebendo até que veio o dilúvio e os levou todos, a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado a outra. Vigiais, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse o dia
soubesse que à vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nesta leitura, Jesus nos fala sobre a volta dele. Jesus está nos falando sobre a volta dele. Essas palavras ele pronunciou aproximadamente 2000 anos atrás, 2025 anos atrás, quando da vinda dele aqui na terra, quando foi morto na cruz. E desde aquela época se passaram muitas gerações, sempre no mesmo propósito, preparando para a volta de Jesus. Nós não somos uma geração privilegiada, somos sim, mas antes da gente se passaram muitas gerações, todos com o mesmo propósito, se preparando, nos preparando para a volta de Jesus. Eu pergunto, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos preparando para a volta de Jesus? Estamos preparando só nós? Estamos preparando nossos irmãos? Aqueles que estão precisando de uma palavra? O que estamos fazendo aqui? O propósito é só nosso? Ou seja, só para a gente? Ou estamos fazendo algo pelos irmãos para que estes também se preparem para a vinda de Jesus? Jesus nos fala nessa palavra: assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, se casavam e se davam em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Para uns, nosso tempo hoje é normal, é o dia a dia que segue. Para outros, nossos dias é só festas e nenhuma preocupação, vida que segue, tranquilidade. Muitas vezes, como foi dito aqui ontem pelo irmão Johnny, muitas vezes a gente não está mirado no alvo, tá? A gente está saindo fora do alvo. Isso é preocupante na vida da gente, porque nós temos um alvo. Nós temos um alvo, esse alvo é Jesus. E nós estamos nos preparando para a volta dele. Como Jesus, quando veio ao mundo, ele foi anunciado 700 anos antes por alguns profetas. Anunciavam a vinda dele. E muita gente eu acho que como hoje também, muita gente não ligava para aquilo. O profeta estava anunciando e muita gente não ligava, não dava muita atenção. Ocorre também, meus irmãos, no dia de hoje. Eu não sei se essa é a geração mais ocupada que já teve na terra, ou se naquele tempo, antes de Jesus, quando se anunciava a vinda dele, já existia gente preocupada como nós somos hoje, preocupada com o trabalho, preocupada com
com o sítio que tem que cuidar, com as criações, preocupada com um monte de coisa, e às vezes nós deixamos no último lugar a presença do Senhor. Deixamos para congregar no domingo, ouvir a palavra no domingo, e por um motivo ou outro, passa-se de semana em semana, salvo as quarta-feira também, que a gente tem o culto, e é quando a gente procura a presença de Deus. Eu acredito que naquele tempo já era assim também. Muita gente não acreditava na vinda de Jesus. Hoje são anunciados. Ele próprio nos disse que ia voltar. Anunciou por várias vezes que voltaria e viria buscar a igreja dele, buscar o povo dele. E nós nos preparamos para isso, para a vinda dele, e muitas vezes deixamos de evangelizar, deixamos de preparar o nosso irmão que está do lado, nosso vizinho, aquele que às vezes na necessidade a gente acaba deixando. Tem um exemplo aqui na igreja que aconteceu hoje, que nosso amigo Venilson, ele tem anseio de dar uma palavra aqui, de oferta, uma palavra que fosse, e só agora chegou a vez dele. Então, a gente, às vezes, estamos do lado da pessoa que está ansioso pela presença de Deus, está ansioso por um ensinamento, está ansioso por uma oração, está ansioso. Eu digo isso porque eu fui uma pessoa dessas. Eu tive a oportunidade, mas não sabia como foi dito aqui ontem, pelo nosso pregador, as oportunidades passavam e eu não prestava atenção. Estava ali, ó. Não é para mim. Não é para mim. Opa, não foi dessa vez. Era para mim, mas não era desse jeito. E o tempo foi passando. Eu fui começar já bem tarde, por isso eu sempre falo aqui, não perderei mais nenhuma oportunidade. E eu sinto que ainda estou perdendo a oportunidade de evangelizar, de trabalhar na vida dos irmãos. A gente vê num culto como o de ontem, as bênçãos que são recebidas aqui no nosso meio, nas nossas famílias, aqui na igreja, como foi ontem. E muitas vezes foi tardio porque não tomamos uma posição antes, não fizemos nada antes. Melhor tarde do que nunca. Mas eu acho, nós estamos pouco vigilantes com relação a nosso povo, a nossa igreja. Podíamos fazer mais. Eu digo podíamos, irmãos, não estou apontando para ninguém que podia fazer mais. Estou falando por mim. Estou falando por mim. Já deixei de fazer por descuido, já deixei de fazer. Estou tendo a oportunidade de fazer e não faço por falta de vigilância. Não tenho vigiado o suficiente para orar junto com o irmão. A gente às vezes ora em casa pela vila inteira, pela igreja inteira, por todos os irmãos, que a gente também sabe que estão orando por a gente, por a nossa família. Mas não tem, às vezes, a coragem, eu não sei se eu posso dizer assim, de chegar e falar assim para o irmão: irmãos, vamos orar? Vai lá em casa, vamos orar lá em casa. Eu vou na tua casa orar, irmão.
vou tomar um café na tua casa e vou orar. Vou orar pela tua família, vou orar por uns problemas que estão acontecendo. E às vezes a gente não faz. Tem uma coisa que acontece aqui na igreja. Eu digo na igreja, mas é comigo. Eu não me lembro de ter visitado ninguém das pessoas que estão na igreja e tampouco as que não estão na igreja que nos visita na igreja. Eu pessoalmente, eu sei que tem irmãos que estão fazendo isso aqui, as irmãs, tem um grupo que estão fazendo isso. Eu pessoalmente tenho sido negligente nessa parte. Então são coisas que a gente tem que melhorar. Nós não vamos esperar a volta de Jesus sentado sem fazer nada, nem por a gente, nem pelos outros. Aleluia, glória a Deus. Nós não podemos fazer isso. E estou falando isso, irmãos, porque eu quero corrigir isso. Da minha parte, eu quero corrigir isso. Eu tenho que me dedicar mais aos irmãos, mesmo porque eu não tenho nenhuma desculpa para colocar com relação a isso. Dizer, eu não visitei o irmão porque eu sou muito ocupado, não visitei o irmão, eu não fiz isso porque eu tenho um monte de coisa para fazer, eu não tenho mais criança para cuidar, meu trabalho é só em casa, graças a Deus. Já trabalhei muito na vida, já criei quem eu tinha que criar. Então hoje eu confesso que eu tenho que me dedicar mais à vida dos irmãos, não para cuidar da vida dos irmãos, não é isso não, é para realmente ajudar no que for possível, com a palavra, com alguma coisa que possa realmente ajudar na vida dos irmãos. Amém? Como Jesus nos fala nessa palavra, nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, festejavam, e nos dias de Noé, a toda a humanidade foi anunciado o dilúvio. Ninguém acreditou, irmãos. Naquela época anunciava, eu assisti um filme que o povo chamava Noé